e vamos ver o que houve por lá. A coisa tá complicando com essa história de queimada aí, hein? Vamos lá, na tela, Filipão. Nesse período, além do sol forte, do calor e da poeira, o que incomoda, preocupa e dá dor de cabeça são as frequentes queimadas. E aqui em Jaru elas já começaram e podem ser vistas em vários pontos da cidade. Durante a estiagem, a vegetação seca é como combustível. O fogo se espalha rapidamente e sobram apenas cinza e fuligem. Minha casa não tem fundo, né? Começou a vir, rapaz, você tá doido, né? Fogo forte mesmo, bastante fogo, mas graças a Deus conseguiram conter, né? Eu fiquei preocupada, né? Fudei lá do lado, os bombeiros estiveram ali, não estavam apagando o fogo. Queimada significa trabalho a mais para o Corpo de Bombeiros, que além de outras ocorrências de rotina, recebe pelo menos 5 chamadas diariamente para atender casos de queimadas urbanas. Muitas vezes você desloca uma equipe para um alto de um morro, um alto de um local para combater um incêndio, e pode ser que tenha um acidente, pode ser que tenha vítimas precisando de um acidente de trânsito, pode ser que tenha um outro incêndio em residência que a gente tenha que atender, então é complicado. Então a gente pede que as pessoas, por favor, evitem esse tipo de atividade. A preocupação maior é nos loteamentos residenciais, que por causa da quantidade de lotes vazios, os incêndios são mais frequentes. Nós estamos com medo até do quem carrega fósforo no bolso e isqueiro, né? Nem pensar com foco de incêndio em lugar nenhum, queimar folha, queimar galho, datas vazias, nada disso. As queimadas são perigosas, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. A gente está aí combatendo, pedindo, por favor, não façam isso, né, que prejudica tanta gente aí, criança, pessoas idosas que têm problema de respiratório, né, e estão sendo muito prejudicados com essa questão das queimadas. A queimada em qualquer situação é crime, previsto na Lei Federal 9.605 de 1998, Lei de Crimes Ambientais, artigo 54. Prevê reclusão de 1 a 4 anos e multa que pode chegar a R$100 mil. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, a prefeitura intensificou a fiscalização entre os meses de junho a setembro para identificar os focos de incêndio e notificar os responsáveis. Os nossos fiscais estão aí, quando a gente vê, vai ver o que está acontecendo, por que está acontecendo, se buscar também saber quem foi que fez, provocou o incêndio, para que eles tomem as decisões cabíveis com respeito a isso. Agora você calcula o seguinte. Obrigado, Gisele. Obrigado a vocês aí de Jaru. Imagina o seguinte, lá em Jaru o cara resolve colocar fogo na data. A data é o terreno, tá? E tem muito terreno baldio lá, como aliás em todas as cidades aqui. A regularização fundiária no estado de Rondônia ainda é complicada, imagina nas cidades. Na hora que toca fogo num terreno baldio desse, às vezes é um lixinho pequeno que ele resolve tocar fogo ali, ou esquece, joga uma bituca de cigarro para frente. E se o corpo de bombeiro for acionado para salvar uma vida, pegar alguém que foi atropelado, como é que faz? Apaga o fogo ou deixa morrer aquela pessoa? Salva aquela pessoa e deixa o fogo queimar lá até complicar a vida do restante? Eu não sei. A situação está difícil. Aqui em Porto Velho, a Renata Beccaria foi até o Corpo de Bombeiros que alertou que o pico das chamadas é em agosto. Com isso, nossa preocupação aumenta, né? Vamos dar uma olhada nas informações da Renata. Boa tarde, Renata. Que legal que você está aqui, hein? Muito bom. Vamos lá, Felipe. Põe a Renata na tela aí pra gente. Em apenas uma semana, pelo menos 2 casas em Porto Velho foram destruídas por incêndios. A baixa umidade do ar, que causa o clima seco, facilita a propagação das chamas e até da combustão de pequenos focos. O período é considerado mais crítico pelo Corpo de Bombeiros, que faz recomendações à população. É um período crítico, verão amazônico, né, que tem início aí pelos meados de junho e vai até o final de setembro, tendo seu pico aí no mês de agosto, né? Então o Corpo de Bombeiros, com os demais parceiros que fazem parte do Comitê de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, estão a postos aí trabalhando principalmente na conscientização e também no combate propriamente dito para amenizar, né, os males que essas queimadas trazem para a população rondoniense. Para as residências, o risco maior está nos quintais e terrenos baldios vizinhos. Qualquer fogo, prática comum de muitos para fazer uma espécie de limpeza, por menor que seja, pode alastrar
alastrar em apenas alguns minutos. Nesse período onde a umidade relativa do ar fica baixíssima, né, e o tempo seco proporciona a princípios de incêndios que vão se tornar grandes incêndios. Então, há um aumento também na demanda para atender incêndios em residência. O que a gente orienta é todo cuidado é pouco, não queimar nada no seu quintal. O que ocorre muito? As pessoas colocam fogo nos terrenos baldios, esse fogo se alastra e coloca em risco as residências. Nós temos atendido várias ocorrências, várias solicitações em que se queima o terreno baldio e acaba se alastrando e colocando em risco as residências, e os donos ficam preocupados e o Corpo de Bombeiro tem ido fazer esse combate. Apenas neste mês foram 189 focos no estado, sendo a maioria em Porto Velho, que registrou 116 chamadas. Geralmente nós temos 5 a 6 ocorrências simultâneas, né? Então a gente verifica aquelas que estão colocando mais em risco e a gente sai combatendo, a gente atende a todas, mas dentro de uma escala de prioridade de risco. Então, se tem uma residência em risco e está queimando um terreno baldio que não está colocando em risco, a gente vai atender a residência primeiro para depois ir para o terreno baldio. Mas temos tentado atender a todas as demandas. É isso que a gente está falando aqui. Tá? A coisa está chegando num nível que complica. 5 chamadas ao mesmo tempo. Aí você faz o quê? Pega 5 carros e manda para qualquer lugar? Não tem como. E os carros que você tem que segurar porque tem que atender mais gente? E o SAMU? Tem muita coisa, muita coisa. A vida de bombeiro, principalmente nessa época, não é fácil. E a gente pode facilitar muito. Ontem nós falamos aqui a respeito das folhas, que, mas o lixeiro não leva. Fala o seguinte, eu já ensinei como é que faz o errado para dar certo. Pega lá as folhas secas, coloca dentro do saco de 100 litros. Passou, tem mais, eles só vão levar 100 litros. Bota em outro saco plástico de 100 litros. Põe um saco hoje, outro amanhã, outro depois, pronto, eles não podem reclamar de nada, tá dentro daquilo que foi contratado. Tá feito? A gente tá falando aqui, ó, Jaru, Porto Velho, em Vilhena, os militares têm atendido em média de 6 a 7 ocorrências de incêndios por dia no município. Essas imagens que a gente vai mostrar aí agora são de um incêndio que aconteceu na segunda-feira lá no bairro Moisés. Olha o tamanho do fogo aí, ó, bicho, como é que pegou lá. Não tá fácil não. O período mais crítico é o mês de agosto. Então vamos fazer o seguinte, gente. Vamos ter consciência e evitar de colocar fogo em folhas secas, em lixo, porque com essa demanda os bombeiros ficam sobrecarregados e pode ocorrer uma fatalidade muito maior. É o seguinte, se você demanda demais o Corpo de Bombeiro, 18 horas, 18 minutos, o bombeiro uma hora pode falhar. E você sabe que na hora que o bombeiro falha, a coisa pode complicar de novo, e muito. Antes de seguir em frente com o programa, eu quero falar novamente aqui a respeito dos familiares de José Socorro da Silva Valois. Não sei se a pronúncia é essa. Se for francês, é Valois. Aproximadamente 46 anos, ele é natural de Humaitá, no Amazonas. Favor comparecer ao serviço social do Hospital o João Paulo II para acompanhamento dessa pessoa. A gente vive falando da população que é afetada pelas péssimas condições de pontes e pinguelas. Dessa vez, eu vou te contar um negócio. O castigo chegou a cavalo. A prefeitura de Cujubim sofreu as consequências. Ontem pela manhã, uma escavadeira hidráulica que estava sendo transportada da carroceria de um caminhão, ambos de propriedade da prefeitura de Cujubim, quando passava pela ponte do Rio da Onça, na terceira linha do Galo Velho, a ponte não suportou o peso dos veículos e quebrou um lado. Tombou o caminhão e a máquina pesada dentro do rio. Ainda bem que o motorista não se feriu. A máquina estava sendo levada para a sexta linha do Galo Velho, lá mesmo em Cujubim. Pensando bem, se a máquina caiu, a ponte quebrou, novamente quem foi o prejudicado foram os moradores daquela região. Olha que imagem impressionante. Pode voltar aí e passar tudo de novo para mim, porque eu estava aqui e olha que coisa de doido. É uma escavadeira pesada. Isso vai dar um trabalho, ó. Isso é o cão para tirar daí de dentro. Vai ter que trazer muito mais máquina, aí vai ter que entrar nesse rio. Não era muito mais fácil ter consertado essa porcaria dessa ponte? Não. Fica aí esperando. Não, deve ter aquele santo que eu sempre falo aqui. É o São Pinguelão da Ponte Caída. São Pinguelão da Ponte Caída não vai deixar passar, não tem problema não. Tá ali, uma máquina que podia ter resolvido o assunto e que... Não adianta não, velho. Isso aí tem hora que é doído esse negócio, viu? Não dá certo não.
A gente fica falando, e os caras ficam falando, fazendo de conta que não. A gente vai fazer de conta também com vocês. Vocês fazem o seguinte, vocês prometam aí tudo aquilo que vocês querem, a gente vai fazer de conta que acredita. Mas a gente não vai votar em vocês, não. A gente já sabe o que a gente vai fazer. Não é, meu povo? Vocês já sabem, né? Estão escolhendo direitinho, né? Porque também é o seguinte, se não escolher direitinho, depois vai ficar 4 anos aí, que eu vou te contar. Isso é pior do que casar com mulher pobre. Tá doido, cara. Quando casa com mulher rica é um negócio melhor do mundo. Com mulher pobre você vai sofrer aí o diabo. E se for mulher pobre que já traga uma opção de menininho pra você cuidar, tá doido. Intervalo, eu volto já já. Cidade Alerta Rondônia. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento. E Desmonza Tintas. Fazendo as cores dos seus sonhos.